Vamos lá, pessoal. Teve início a gravação. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, é só parar a aula e me perguntar que a gente resolve. Pessoal, disciplina nova, biossegurança. Só relembrando, estamos com 3 disciplinas nesse período: Química, Biossegurança e Assistência Farmacêutica. O mesmo que valer para uma, vale para as 3. Deixei explicadinho para vocês aí, igual deixei na outra apostila. Mas, como já foi falado, vamos direto para o conteúdo. Justifica eu dar toda aquela explicação novamente para vocês. Pessoal, então biossegurança vão ser todos os conjuntos de medidas e técnicas, ou seja, formas que você vai adquirir para evitar um acidente no ambiente de trabalho. Sejam medidas administrativas, sejam medidas educacionais através de tratamento, medidas médicas. Então, qualquer coisa, qualquer técnica que você utiliza dentro de um setor de trabalho, a fim de evitar o risco de contaminação, o risco de acidente dentro da nossa área, vai ser classificado como medidas de biossegurança. Qual sua finalidade? Ela vai ter a finalidade geral de evitar evitar os riscos no ambiente laboral, ou seja, os riscos no seu setor de trabalho, pessoal. Então, quais são os riscos que um técnico de farmácia, que um técnico de análise clínica está voltado no setor de trabalho? 1. Riscos físicos, radiação, temperatura. Temperatura emitida por alguns aparelhos, radiação emitida por outros aparelhos também, principalmente aparelhos que envolvem radiação, tipo máquina de raio-x. É preciso que você tenha esse conhecimento, porque quando a gente começa a observar muito em hospital, você trabalha no hospital, o cara começa a bater perna. Aí faz amizade com o carinha do raio-x. O cara tá lá todo enchumbado, com colete de chumbo se protegendo, e tu tá lá de sapo. Porque a radiação é invisível, você não vê, quando vê tu tá com câncer. Graças a isso aí. Então, os riscos físicos são aqueles que estão ligados a ataque ao corpo físico em geral. Os dois principais, radiação e temperatura. Risco químico, substâncias químicas, produtos tóxicos. Risco biológico, que está ligado aos agentes infecciosos que você tem no seu setor de trabalho. Hoje, devido a essa pandemia, farmácia está em alto risco biológico. É um dos setores que oferecem maior risco de contaminação por Covid, são os funcionários de farmácias e drogarias, pessoal. Ergonômicos, quando você trabalha em ambientes que não te oferecem o mínimo de conforto possível, em questão postural, risco de acidente, cortes, quedas em geral, e o risco psicológico, principalmente o estresse, que pode acabar evoluindo aí para síndromes durante
o desempenhar de sua função. Então, a biossegurança vai ser todas essas medidas que você vai gerar, que você vai tomar para evitar esses riscos, seja ele físico, químico, biológico, ergonômico, acidental ou psicológico. Então, qualquer coisa que você utiliza para evitar esse risco, você está trabalhando na área da biossegurança. Um exemplo disso, você colocar aquele suporte debaixo do pé quando você trabalha muito sentado, colocar aquela espuminha que tem debaixo do mouse para quem trabalha muito tempo com o mouse. Isso tudo evita risco ergonômico. Técnica de biossegurança, a utilização de máscaras e luvas ao trabalhar com amostras de fluidos corporais, por exemplo, escarro, sangue, urina, fezes. Técnicas de biossegurança. O jeito correto de lavar uma mão, o jeito correto de fazer uma antisepsia no paciente antes de uma infusão. Técnicas de biossegurança. Ou seja, é a segurança da vida, pessoal. Então, é tudo que você aplica para evitar que a vida do indivíduo seja danificada ou ceifada, ou o indivíduo morra por um erro nessa questão aí. Beleza, pessoal? O objetivo, então, a segurança, galera, a biossegurança, ela tem como principal objetivo óbvio que o paciente trabalhe em um setor e esse setor não ofereça risco para ele. Pessoal, o que essa frase quer dizer? Você, claro, pode trabalhar num setor extremamente perigoso, desde que esse risco seja conhecido, quantificado, você tenha técnicas de prevenir e EPIs, que são equipamentos de proteção individual, para fornecer a esse colaborador. Um ponto importante que a gente tem que falar é sobre os aspectos que envolvem isso. Existem 3 aspectos que envolvem a questão da segurança. O primeiro, a gente chama de aspecto preventivo. O que é esse aspecto preventivo? São todas as medidas que você toma, está à disposição para evitar uma complicação, seja sua ou de terceiro. Falhou o aspecto preventivo, vai entrar em questão o aspecto curativo. O que é o aspecto curativo? Você vai tentar reverter o dano que foi gerado. Beleza, pessoal? Então, o aspecto preventivo vai prevenir que aconteça algo. O aspecto curativo vai tentar reverter o dano ou amenizar o que foi gerado dentro do ambiente. E por último, você tem o aspecto repressivo. O qual que é o aspecto repressivo? Dependendo do que você fez, você vai ser punido legalmente perante a justiça pelo que você fez. Então, é como se você estivesse negligenciando. E isso é crime, pessoal. Então, guardem isso. Dentro dessa biossegurança, a gente tem que ter contato desses 3 aspectos. Aspecto 1, preventivo. Você vai aplicar técnicas para impedir que um colaborador, que um paciente, que um cliente de seu estabelecimento sofra um acidente. Segundo, aspecto curativo. Ixi, falhou, sofreu um acidente. O que eu posso fazer para reverter o que foi causado ou amenizar o que foi causado? Que muitas das vezes não tem como você reverter o dano que foi gerado. Então você tem que ter medidas para reverter ou, em certos casos, diminuir o que foi gerado. E depois disso tudo, você tem o aspecto repressivo, ou seja, você fez a lambança, foi negligência, agora você vai se entender com a justiça. Podem anotar esse trem que isso é possível questão de prova. Aspecto repressivo, punitivo, repressivo, curativo e preventivo. Guardem isso daí. Depois, na hora que a aula estiver lá no YouTube, vocês vão lá e anotem isso que eu disse para vocês aí, que é muito importante, essa questão dos 3 aspectos. Então, pessoal, toda instituição deve te fornecer base firme
para dar trabalho. Se você for dono, você tem que fornecer isso a seus funcionários. Se você é funcionário, você tem que exigir isso da instituição. Por quê, pessoal? Quando você não trabalha no ambiente seguro, risco de acidente é muito grande. Quer ver uma coisa que é comum em farmácias, principalmente farmácia pequena, farmácia de postinho de bairro, empilhar caixa de qualquer jeito, empilhar caixa de toda forma, nos depósitos, você vai entrar naquilo, aquilo cai em cima de você. Eu, durante um dos meus estágios da faculdade, tomei uma caixa de soro para a orelha por causa disso. Na hora que eu entrei no depósito, eu esbarrei na pilha, aquele trem estava mal empilhado, pá, em cima de mim. Colocar coisas pelo chão, você passa, agarra as pernas naquilo, mete o nariz no negócio. Então, tem que ficar espertos com esse tipo de coisa. Isso é obrigação da instituição fornecer. Beleza, pessoal? É responsabilidade conjunta do empresário, do dono, fornecer o ambiente de trabalho adequado e do colaborador trabalhar direito também. Porque a negligência pode partir tanto de quem contrata, como de quem é contratado. Porque se o colaborador não te fornece o ambiente correto, não te fornece os materiais de proteção, negligência dele. Se der um problema, quem vai responder, quem vai entrar na medida punitiva, lá no aspecto repressivo, vai ser ele. Se ele te fornece tudo, mas você, por negligência, não usa, você está assumindo os riscos e você não tem como cobrar isso dele. Então fiquem espertos com isso daí, pessoal. Eu trabalhei muito tempo, eu fui contratado na farmácia para ficar lançando receita, preenchendo livro, fazendo compra, fico o dia inteiro no computador. Agora eu tô com a síndrome do túnel do carpo. Culpa do meu empregador. Aí você vai ver lá, ele te forneceu o equipamento que ia evitar o desenvolvimento dessa síndrome. Então, fiquem espertos em relação a isso. Beleza, pessoal? Então, quando você está no mundo hospitalar, que quando eu me refiro ao mundo hospitalar, pode ser um laboratório de análise clínica, pode ser dentro de um hospital, pode ser dentro de uma farmácia. Porque o ambiente é um ambiente que a gente fala, um ambiente contaminado, pessoal. Beleza? Então, esse ambiente hospitalar é qualquer ambiente voltado à área da saúde. E os pacientes e os colaboradores sempre estão expostos. Se você trabalha na farmácia de um hospital, você está exposto a uma possível infecção hospitalar. Por bactérias resistentes, superbactérias. Beleza, pessoal? Então guardem isso. Catéteres urinários de demora. Que é isso? Você tá lá, não consegue ir no banheiro, tá lá, não consegue ir no banheiro, problemas urinários, feridas cirúrgicas que tem nesse ambiente. Então, eu extraí um siso, ganhei um atestado de 14 dias, mas como eu gosto muito de trabalhar, eu vou voltar para lá. Pessoal, isso aumenta mais ainda a chance de você acabar contraindo alguma coisa dentro deste setor aí. Beleza, pessoal? Aí eu deixei para vocês os principais problemas que a gente pode estar tendo aí. Só vocês darem uma lida nisso, não precisa estar preocupando muito. É só os eventos que você está susceptível dentro de um ambiente. O principal para a gente, como eu posso me prevenir destes eventos? Este é o ponto chave. Primeiro, identificação de clientes e possíveis materiais contagiosos, materiais químicos, materiais biológicos. Então, pessoal, eu tenho que identificar a fonte do
risco. Eu tenho que identificar aonde vem, de qual a origem do evento. Beleza, pessoal? Primeiro ponto, identificação da fonte. Segundo, desinfecção de ambiente e material utilizado. Isso é para quem for voltado para a área de farmácia hospitalar. Que as bandejas rodam naqueles leitos tudo, chega lá para você tá montando. Aí você tá com sanduíche numa mão, tá lá pegando aquelas bandejas. Certas coisas no hospital são muito bem limpas, muito mesmo. Outras não. Uma delas é onde você vai mandar o medicamento. Aquilo vai na mão do técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem vai lá no leito do paciente que está doente aquele trem, passa aquele medicamento nele, depois precisa de buscar outro medicamento, volta aquele trem para tua sala e tu acaba se contaminando nessa brincadeira aí. Então, adquiram esse hábito de sempre que você pegar um material externo ao seu ambiente de trabalho, faça uma desinfecção a ele. Principalmente se você for trabalhar no setor hospitalar. Ah, Thiago, mas eu trabalho aqui na farmácia, aqui na drogaria. Cara, aí é um ambiente diferente. Mas eu não posso restringir a minha matéria às drogarias. Então, fiquem espertos a isso. Trabalhou em setor hospitalar, faça desinfecção de tudo que entrar na tua farmácia, no teu ambiente. Adoção de precaução e técnicas de isolamento, pessoal. O que seria isso daqui? Isso seria para caso de setores de doenças infecto-contagiosas. Você trabalha numa farmácia satélite, por exemplo, num hospital muito grande, num andar onde tem doenças infecto-contagiosas. Exemplo, vamos imaginar que você está num hospital de campanha para Covid aí, ali você vai ter que adotar essas técnicas. Ali vai precisar de alguém para dispensar medicamento. Aí esse alguém vai estar altamente exposto a esse agente biológico. Então tem que ficar dentro do padrão, dentro da segurança. Primeiro, análise qualitativa. Detectar o risco. Isso é uma coisa que você sempre tem que fazer. Detectar o risco que aquilo te oferece. E segundo, análise qualitativa. Qual o grau de risco? Pera aí. Eu sei que aquilo ali é quente. Mas o quão quente que é aquilo? Muito. É muito perigoso? É pouco perigoso? É sem perigo quase algum? Então você tem que analisar qualitativamente, quando vocês verem esse termo, o que determina uma análise qualitativa para a biossegurança? É detectar o risco. E o que significa uma análise quantitativa para a biossegurança? Determinar o grau do risco. Para frente aí tem slides específicos que eu vou falar disso com vocês, pessoal. Toda instituição de saúde, todas, elas têm que respeitar as leis vigentes. Para quê? Para proporcionar uma estrutura que permita um ambiente seguro ao seu profissional. Quais que são isso? Redes de esgotos, redes de água, filtros e dutos de ventilações funcionais e seguros. Você necessita, obviamente, no setor de uma rede de esgoto, rede de água que te permita a obtenção de água limpa, filtros que te protejam de partículas e agentes microbiológicos e duto de ventilação, porque para melhorar a qualidade do ar e impedir que você tenha problemas pulmonares aí de área respiratória devido ao seu ambiente de trabalho. Imagina você dentro de uma farmácia, de hospital, que geralmente é no buraco mais a sala que sobra, cheia de umidade, mofo querendo crescer nos trem, tendo que lutar contra aquilo ali que vai deteriorar os medicamentos. O trem não tem nem uma janela, não tem uma ventilação direita, imagina tu o dia inteiro dentro daquilo ali. Na hora que tu sair, na hora que tu pegar um vento, tu cai no chão e morre. Pessoal, atender a vigilância sanitária e portaria 1884/94, Ministério da Saúde. Ele tem que atender esses requisitos. Se não, seja estabelecimento público ou particular, ele está em contra-regra às questões de biossegurança e isso
vai gerar a proibição do funcionamento. Manutenção preventiva dos equipamentos. Pessoal, já vi certas farmácias de manipulação não fazer uma calibração de uma balança. Isso é coisa que tem que ser feito periodicamente. Porque um equipamento descalibrado, um equipamento sem segurança, não fornece trabalho de qualidade. Então, equipamentos devem ser sempre revisados, tem que ter manutenção em dia. Imagine você na sua drogaria, acabou de abrir sua drogaria. Eu preciso de uma geladeira para guardar essas insulina aqui, esses medicamentos termoláveis. Lá em casa tem uma geladeira velha, aquelas que dá quase um caminhão de gelo no congelador. Eu vou pôr aqui na farmácia até eu comprar uma outra. Aí a geladeira tá com a borracha arrebentada, isso vai acabar deteriorando e vai comprometer o tratamento e a vida dos teus clientes, pessoal. Então tem que ter isso daí. Todo equipamento tem que estar em bom estado de conservação e principalmente com a manutenção em dia e calibrados, equipamentos funcionais e garantidos. Mobiliário adequado, isolamento contra chumbo, cuidado que algumas substâncias que contêm chumbo acumula no organismo e faz muito mal, eletricidade e proteção contra incêndio. Todo setor que tem um funcionário trabalhando tem que ter proteção contra incêndio. A não ser que tu trabalhe numa sala que só tem concreto, só você ali dentro. Como que vai ter isso? Se 99,9% dos locais você observa não tem essa questão. Ventilação, iluminação e saídas de emergência são fundamentais. Então, pessoal, portanto, qualquer atividade produtiva tem em si um risco. Qualquer local que você vai trabalhar vai te oferecer um risco em potencial. Ele é danoso ao teu organismo. Então, como que eu faço? Eu tenho que saber desse risco, tenho que quantificar esse risco, principalmente me prevenir desse risco. Se eu consigo uma prevenção, eu diminuo a questão desse risco e consigo administrá-lo, pessoal. Beleza? Então guardem isso. Toda atividade produtiva, por mais simples que ela seja, ela vai te oferecer um risco. Ela vai te oferecer um risco. Tiago, então eu não vou trabalhar. O risco, ele não tem problema, desde que você previna ele. Beleza, pessoal? Então, conceito importante: risco versus perigo. Risco relacionado ao trabalho ou risco ocupacional. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença entre risco e perigo. O que é o risco? Risco é a probabilidade de algo ocorrer. Todo avião, ao sair do chão, ele corre um risco de queda. Beleza, pessoal? Então, o risco é a chance de algo ocorrer. Quando você trabalha com radiação, você obviamente tem risco de desenvolver câncer. Você trabalha numa máquina aí que emite radiação, num setor próximo de uma máquina que emite radiação, isso tem risco de gerar câncer. Perigo é uma fonte com potencial de causar lesão, problema ou problema de saúde. Uma pilha torta de casa, ou de caixa, ela é um perigo porque ela pode despencar e acertar alguém. E ela tem o risco de queda. Então guarda isso. Risco é a probabilidade de algo acontecer. Perigo é a fonte com potencial de gerar algum problema. Beleza, pessoal? Risco. Opa, sair de casa, você tem risco de ser atropelado. Perigo. Tá lá aquele fio de alta tensão, você vai lá e mete a mão nele. Ele é perigoso, sabe que vai gerar um problema caso você entrar em contato com ele. Beleza, pessoal? Então, esse risco, ele é quantificado.
de forma numérica entre 1 a 4. O 1 é o de pouco risco e o 4 é o de muito risco ou de grande intensidade. Beleza, pessoal? Esses valores, eles são fundamentais para você saber dos seus direitos, porque o empregador, ele tem que diminuir ao máximo esse risco e, dependendo desse risco, ele te coloca trabalhando em condições insalubres, ele tem que te pagar por isso. Isso é uma norma regulamentadora, a NR4 da Segurança do Trabalho, que regulamenta isso daí. Pessoal, para quem quiser saber o grau de risco, basta conferir esta tabela. Vou mostrar para vocês, enquanto ela abre, eu vou ali tomar uma água, que tá ruim, viu? Me acabou. O trem não abriu, não? Tá aí a portaria para vocês, falando a respeito. Quem quiser ter isso daí para a vida ou tiver a curiosidade de ler, olha bem, todas as profissões regulamentadas estão aí, você tem que olhar. Ó. Por exemplo, cultivo de algodão, herbácea e outras fibras, de lavoura temporária, grau de risco à saúde. 3. Claro que aqui está todas as profissões regulamentadas em cima disso aqui. E uma pena que elas não estão em ordem alfabética, então vai ficar difícil da gente encontrar alguma relacionada à área de farmácia. Mas enfim, pessoal, caso vocês necessitem de saber o grau de risco do ambiente que você trabalha, basta você consultar nesta tabela. Tem a profissão e logo em seguida esses numerozinhos aqui é o grau de risco que esta profissão te submete, pessoal, beleza? Passando o olho assim não vai achar, não. Aqui já começou a aparecer, atividade veterinária 3. Não, fica olhando isso não, perdendo tempo. Então, fica salvo para vocês aí. Neste link tem a tabela e nesta tabela mostra o grau de risco determinado pela a normativa regulamentadora de número 4 para as profissões que oferecem esse tipo de risco, beleza? Então, como eu disse para vocês, são classificados de 1 a 4, onde o grau de risco 1 é um risco muito baixo. O que significa isso? Empresas que são classificadas, setor de trabalho classificado como grau 1, são os de risco muito baixo. Ou seja, não expõe, ou seja, o teu funcionário não está sendo submetido a um risco provável. Ou seja,
o risco que tem naquele setor ali são coisas extremamente improváveis. Estes setores de risco 1, eles não têm tantas obrigações aí com as leis trabalhistas perante a segurança do trabalho, perante a biossegurança. Grau de risco 2, também chamado grau de risco baixo. Risco 1, grau muito baixo. Risco 2, grau de risco 2, risco baixo. Ou seja, são setores que existe um risco real. O funcionário está sendo submetido a um risco conhecido, mas a um risco baixo à sua saúde. Grau de risco 3, que é o risco médio, ou seja, neste caso já começa a ter maiores sanções, maiores obrigações legais, porque o indivíduo vem sendo exposto à fonte real de risco. Lembrando que a partir do conhecimento de um risco, seja de grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, o funcionário deve estar corretamente equipado com os EPIs necessários. Jaleco, touca, óculos, luva, isso é um ponto importante. Pessoal, setores da nossa área têm um hábito, principalmente quem for trabalhar em manipulação, porque lá tá óbvio que tem que fornecer luva para o funcionário. Aí você pega, tem um funcionário lá com a mão gigantesca, bem maior do que a minha, que é as mãos de jogador de vôlei, e contrata você, uma menina, com a mão desse tamanhozinho para poder manipular remédio. Aí o que o patrão faz? Vai lá e compra a luva tamanho G por causa do outro funcionário. E fala, não, pode usar. Aí fica com as pelancas sobrando aqui as pontas de luva. Pessoal, equipamento de proteção individual no nosso setor, ele tem que estar perfeitamente ajustado ao teu corpo. Tu calça aquela luva, sobrou ponta de dedo, a luva tá bamba na tua mão, te reduzindo o tato, ela vai te oferecer mais risco do que segurança. Porque ao perder o tato, você aumenta a chance de derramar as coisas, chance de derrubar as coisas no seu setor. Então, questão de EPI, ele tem que estar adequado. Coloca um óculos de todo tamanho na tua cara, tu vira a cabeça para poder agitar alguma coisa, o óculos está caindo. Tu vai pegar uma caixa de remédio, tá o negócio caindo. Então, pessoal, esses equipamentos de proteção, eles têm que estar bem ajustados ao indivíduo. Grau de risco 4 é o grau mais elevado, são condições insalubres, onde o funcionário está a todo momento submetido a qualquer tipo de risco, seja físico, biológico, de acidente. Quer um exemplo de grau 4? Pessoal que trabalha com coleta de lixo. E difícil você ver um cara daquele bem pavimentado. Ele está exposto a agente microbiológico, ele está exposto a produtos químicos, agentes químicos, ele está exposto a risco de acidente, principalmente do jeito que eles trabalham, a risco de acidente, ele está exposto a possíveis agentes biológicos ali, ou seja, material contaminado de uma família que foi parar no lixo de forma discriminada, pode vir a contaminar algum destes funcionários aí. Show? Quero saber o grau de risco da minha área. Mais uma tabelinha da normativa 4 para vocês aí, igual aquela anterior. Basta você clicar nessa tabelinha aí. Pessoal, o número de risco, assim como o grau de risco, é uma das entidades, é uma das técnicas possíveis para você determinar e saber o problema, como ele está relacionado. Esse número de risco, ele classifica a natureza do perigo, ou seja, como que é classificado essa substância e sua intensidade. O número de risco, ele é tabelado. O número de risco, ele é tabelado pela resolução normativa
Ó, número 420/2004, da ABNT. Então, a NTT, a Agência Nacional de Normas Técnicas, ela é responsável por catalogar isso daí, pessoal. Esse número de risco, ele é um número dado a uma substância de acordo com suas características. Exemplo, gás radioativo, número 72. Cloro, 266. Material radioativo, número 70. Então, esse número de risco, ele é um número dado às substâncias que oferecem risco à sua função, a você. Beleza, pessoal? Ficha de informação de segurança de produto químico, a FISPQ. Ficha de informações de segurança de produtos químicos. Guardem isso daí. Para quem trabalha, quem mexe com qualquer tipo de produto químico, seja numa farmácia de manipulação, que é o setor que você vai ter contato nisso aí dentro da farmácia, é de extrema importância essa tabela, porque ela vai te dizer algumas coisas que você necessita de saber para manusear este produto químico. Ela é de caráter obrigatório e é um documento emitido para o comprador. Você, toda vez que você adquire um produto químico, essa FISPQ tem que vir juntamente com o produto químico. Porque ali você vai ter toda a informação que você necessita para manusear, para misturar, para guardar este produto químico, que pode oferecer risco a você e risco a terceiros. Lembrando, pessoal, mais uma vez, essa disciplina ela não pode ser focalizada somente em drogarias. A biossegurança ela tem que ser aberta em todos os setores possíveis de trabalho de um profissional da área de farmácia. Falamos de setor de trabalho hospitalar. Para quem que vai se aplicar aquelas técnicas lá? Quem for trabalhar na farmácia hospitalar. Falamos de setor de trabalho das drogarias, que é o que oferece menor quantidade de risco. Vai se aplicar a quem for trabalhar naquela região. Falamos agora dos aparatos de quem vai trabalhar com produto químico. Quem vai trabalhar com produto químico? Manusear, mudar produto químico. Setor de manipulação de medicamentos. Todos eles dentro da farmácia têm que ser trabalhados e quantificados, entendidos. Para quê? Porque todo o local de trabalho, todo o setor de trabalho oferece risco aos seus colaboradores. Então, pessoal, essa FISPQ, essa ficha, ela é constituída por 16 seções. Como eu disse para vocês, elas vão explicar, ela vai expor todas as informações necessárias do produto químico. Beleza, pessoal? Quais são essas 16 seções? Primeira, a identificação do produto, o que é aquilo e da empresa que está comercializando. Ou seja, a primeira seção desta ficha, ela vai descrever o que é que você está levando, o que é que você está levando e quem produziu. Ah, comprei o princípio ativo tal puro. Ah, comprei aqui vitamina D pura de tal laboratório. Comprei aqui minoxidil puro de tal laboratório. Peguei essa matéria-prima para manipular formulações para os meus clientes na minha farmácia de manipulação. 2. Composição e informação sobre os ingredientes. O que você está levando, quanto tem de cada um. Beleza, pessoal? Ah, comprei tal produto aqui, ele tem 30% disso, 20% daquilo, 40% daquilo.
tem que estar quantificado. Igual quando você compra uma bula de medicamento, principalmente se for um medicamento composto, tá lá, dipirona, tantos miligramas, cafeína, tantos miligramas, não sei o que lá, tantos miligramas, tem que vir, tudo que tem naquele produto químico tem que vir descrito na segunda seção da ficha. 3. Identificação dos perigos. Causa queimadura, causa perda da consciência, irritante aos olhos, tóxico. Isso tem que estar escrito ali. Beleza, pessoal? Neste ramo da ficha vai descrever os perigos que aquela substância química tem. Ou seja, os perigos que ela te oferece, o risco que você está se submetendo ao trabalhar com essa substância. Creio que agora fica claro para vocês entenderem a diferença de perigo e risco. Eu pego uma substância corrosiva, o perigo dela causar queimadura. Quando eu estou trabalhando com ela, eu estou com o risco de ser queimado. Ah, Tiago, agora eu já sei o que é, quem me vendeu, o que eu comprei, sei os riscos que oferece, mas eu me machuquei. Na ficha tem que conter as medidas de primeiros socorros. Quando acontecer um acidente com esse produto químico, o que eu vou fazer? Você compra um ácido para fazer alguma coisa, se queima com esse ácido, o que eu tenho que fazer para reverter este problema ou amenizá-lo? Guardem isso. Seção de número 4, ela compreende os primeiros socorros relevantes a este processo. Questão de número 5, medidas de combate a incêndio. Essa vai se aplicar a produtos químicos que têm a capacidade de colocar fogo, a ser incendiário. Farmácia? Incêndio? Pessoal, exemplo, para não ficar alongando, se você produz álcool 70 na sua empresa para vender para o pessoal passar na mão para não pegar Covid, você está trabalhando com um produto químico que oferece perigo de incêndio dentro do seu ambiente de trabalho. E se você comprar isso de uma empresa química especializada em produção de etanol, ela vai ter que te dar essa ficha. A não ser que tu compra no posto de gasolina de forma clandestina para vender para os outros. Aí a ficha não vai. Porque tu vai levar um galão de água sanitária para levar para tua empresa, né? Mas se você comprar de um fornecedor credenciado, próprio, que vai garantir a qualidade do produto, vai chegar para você lá as medidas, o que você tem que fazer perante a incêndio naquela substância. Claro que se for um produto que oferece esse risco. Medidas de controle para derramamento ou vazamento. O que você tem que fazer caso esse produto derrame? Um exemplo disso é a amônia. Se você tiver uma derramação, o que você faz? Se você tiver uma derramação de ureia, o que você faz? Se você tiver um derramamento de álcool, o que você faz? Vai lá, risca o isqueiro e joga em cima que está resolvido. Não, gente. Nesta tabela, ela vai te explicar, ela vai te orientar sobre o que você tem que fazer em caso de derramamento ou vazamento deste produto químico. Manuseio e armazenamento. O que eu preciso de fazer? Como eu preciso de fazer? Em qual local eu tenho que fazer? E onde eu devo guardar este produto químico. Beleza, pessoal? Controle de exposição e proteção individual. Como que o paciente, como que o colaborador vai ser exposto, quando ele pode ser exposto e o que precisa para ele ser exposto. Quais os EPIs necessários. 9. Propriedades físico-químicas. Ponto de ebulição,
ponto de fusão, se ele libera gás, se não libera gás. 10. Estabilidade e reatividade. Se é um composto estável, se ele não vai mudar com o tempo, se ele não vai evaporar alguma coisa, se ele não vai se converter em outra coisa. E a reatividade. Esse produto pode ser misturado com o quê? Sem ele sofrer uma reação química. 11. Informação toxicológica. Quais os possíveis riscos e perigos tóxicos que esse problema, que essa substância pode gerar. Informações ecológicas, ou seja, relacionadas ao meio ambiente e este produto. Considerações sobre tratamento e disposição, ou seja, como deve ser tratado, para que serve, aonde se aplica. 14. Como transportar, a forma correta para transporte dessa substância. Existem compostos que você não pode agitar, existem compostos que não podem esquentar, existem compostos que não podem esfriar dentro desse setor. A 15, a regulamentação vigente sobre aquilo. E a 16, outras informações. Ou seja, algo a mais que você acha que tem que ser dito, que é necessário sobre aquele produto que você acabou de adquirir. Beleza, pessoal? Então, paramos por aqui hoje. Não vou dar entrada neste conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, esses minutinhos aí estou para respondê-las. Se não tiver dúvida alguma, vocês estão